Minha gente, olha só, o Espírito Santo fechou o mês de maio com o menor número de homicídios dos últimos 29 anos. Nos últimos 5 meses foram 319 assassinatos, 76% a menos do que no mesmo período do ano passado. É mole? Olha que maravilha! Cada número que passa, a gente tem que, agradecer a Deus e ao trabalho que está sendo feito pelas nossas polícias, tanto a Polícia Militar, a Polícia Civil, os policiais, também a Polícia Científica, e por outro lado, Tainara, o governo do estado que também tem feito investimentos importantes, por parte também do governo, dando estrutura aos nossos policiais. Vamos ver a reportagem na tela do TN. Sacode. São 76 vidas a mais preservadas do que no mesmo período do ano passado. A redução da violência letal foi registrada em todas as regiões do estado. A capital, Vitória, não registra, por exemplo, o assassinato há 75 dias. É uma redução histórica, produto do Programa Estado Presente. O que é o Programa Estado Presente? É uma política de segurança pública que combina a prevenção ao crime junto com ações de repressão qualificada. O que são essas ações de prevenção? Investimento na educação, parceria com os municípios nas políticas de assistência social, de habitação de interesse social, planejamento urbano. Então a gente tem aí um programa que trabalha a prevenção da violência. Apesar da redução, muitas famílias ainda convivem com a dor da perda e com a espera por justiça. Iraci Teixeira, de 66 anos, saiu de casa para caminhar em Vale Cantado, em Vila Velha, e desapareceu. O corpo dela foi encontrado 5 dias depois, em uma cova rasa, com sinais claros de violência. O caso da Iraci ainda está sob investigação. Segundo a família, não há suspeitos presos. Sei que a polícia está trabalhando no caso e tenho certeza que vai entregar o melhor para a família, entendeu? Mas ainda a gente não sabe de nada, porque minha mãe era uma pessoa muito doce, querida por todos. A gente teve um abraço da população, assim, gigantesca, entendeu? Acredito eu, sim, que a polícia está fazendo o melhor, entendeu, para nos entregar, mas até agora a gente ainda não sabe de nada. Até o final de maio, 24 cidades não registraram assassinatos neste ano. Entre elas está a cidade de Muqui, que há 4 anos não registra um homicídio. Mesmo assim, em todo o estado, só neste ano foram registradas 319 mortes violentas e cada número significa uma história. Aqui no estado a gente vê o investimento em tecnologia, inteligência policial contribuindo para desestruturar essas facções criminosas. É um trabalho diário que as nossas polícias, os nossos profissionais de segurança pública realizam para a gente conseguir manter essa tendência de redução da violência. Outros estados não estão conseguindo manter essa tendência como o estado do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo é o estado da federação que vem mantendo a redução da violência pelo maior período observado de acordo com as fontes oficiais. Para especialistas e famílias de vítimas, a luta agora é para que esses casos não fiquem impunes e que, mais do que estatísticas, as vidas ceifadas sejam lembradas com dignidade. Eu ainda clamo por justiça pela morte da minha mãe, que foi uma morte brutal, que fizeram com uma senhora, no qual todo mundo, eu vi polícia chorando, repórter chorando, uma população toda que nem conhecia a minha mãe, entendeu? Sentiu a nossa dor. Então eu clamo por justiça, por mais que esse número tenha redução, entendeu? Mas eu clamo por justiça, espero que reduza cada vez mais. Não só essa família, tantas outras, E a repórter Tainara Nascimento conversou agora há pouco com o governador do estado, Renato Casagrande, que vai comentar sobre essa redução do número de homicídios aqui do Espírito Santo. Sacode. Exatamente, Douglas. Números bons que estão sendo reduzidos, no decorrer do tempo. A gente tem desde 1986, não é isso mesmo, governador? Mas ainda, como o próprio chefe do executivo disse, não é momento para comemorar. Existe um desafio pela frente. Ao meu lado, o governador Renato Casagrande, para falar sobre isso. E a gente quer saber, governador, muito boa tarde. Toda vez que a gente
trata aqui de um caso de homicídio, chama a comunidade, o amigo do TN, a gente cobra do Estado uma resposta, né? O que foi feito, o que está sendo feito para esse número cair tanto? De fato, não é para a gente comemorar. Quero cumprimentar você, cumprimentar todos que estão nos acompanhando, é para a gente registrar que o Estado do Espírito Santo, lá em 2011, quando eu assumi o governo pela primeira vez, o Estado era o segundo mais violento do Brasil. E nós estamos levando esse Estado em 2024 para ser o 16º. Então, nós estamos agora acima da média nacional, nós avançamos muito. A gente tinha 2.000 homicídios no Estado por ano, a gente fechou no ano passado com 852 homicídios. Nós tínhamos 7 cidades do Estado entre as 35 mais violentas do Brasil. Hoje não temos nenhuma cidade entre as mais violentas do Brasil. Nós estamos agora em 2025, já nos 5 primeiros meses, na verdade até ontem, dia 2 de junho, nós temos 20% de redução, né, comparado com o ano passado, que foi o melhor ano da série histórica. Nós temos Vitória, que está há 78 dias sem homicídios, nós temos mais 44 cidades que estão há mais de 60 dias sem homicídios. Então, são registros que a gente faz para dizer que o programa Estado Presente, que é o programa que nós estamos coordenando, que é o responsável por essa redução, por todo o trabalho feito no Estado do Espírito Santo, porque o Estado do Programa se articula com o Governo Federal, Polícia Federal, Rodoviária Federal, se articula com os municípios, as guardas municipais, se articula com os demais poderes, Judiciário, Ministério Público, Defensoria. Então, tudo isso é um trabalho conjunto que a gente tem desenvolvido e que está, então, produzindo um efeito para a sociedade capixaba. Eu tenho plena convicção que nós, continuando esse trabalho, eu coordeno diretamente esse trabalho, nós vamos conquistar mais vitórias para o povo capixaba ainda. Perfeito. E quando a gente fala dessa redução, a gente sempre chama, né, a população para participar desse diálogo, e a gente tem que ressaltar que, neste momento, nós estamos vivendo uma guerra entre facções rivais em Vila Velha. E, às vezes, a população de uma região, como a Área 5, às vezes não consegue enxergar agora esse número positivo, né? O que falta nessa região, por exemplo, a região 5, Terra Vermelha, Jabaeté, que foi feito em outras regiões, mas que pode fazer valer nesses locais? Olha, o trabalho de combate ao crime não é um trabalho retilíneo, não é um assunto que a gente tenha dados constantes, a gente tem sobressaltos, altas e baixas, tá certo? E isso que está acontecendo em Vila Velha é, de fato, um confronto entre os grupos criminosos. Nossas forças de segurança estão atuando, nós vamos prender os outros líderes criminosos que estão atuando lá. Nós estamos com um trabalho agora de investigação forte na região, então os criminosos podem ter certeza que eles vão ser alcançados, que eles têm que parar com essa guerra, porque eles vão ser alcançados pelas nossas forças de segurança. Então, estar com a situação caindo em homicídio e caindo outros tipos de delito, não significa que você não vai ter problema aqui ou ali. O que importa é que a gente vai alcançando ano a ano o resultado. Você veja que aqui no território do bem, de vez em quando, em Vitória, de vez em quando a gente tem um problema. Mas aqui nós colocamos uma companhia destacada, tem uma companhia especializada para conversar com a comunidade, para acompanhar todos os atos da comunidade. A gente tem programas sociais na área. Então, é importante que lá em Vila Velha também a gente faça isso, junto com a prefeitura, a gente possa levar cada vez mais programas sociais, mas neste momento nossas forças de segurança estão empenhadas em estabilizar a situação lá naquela região. Perfeito. E falando desses atritos que, vez ou outra, a gente encontra aqui no território do bem, a gente destaca, governador, desde a greve da PM, quando a gente teve essa crise na segurança, a gente viu hoje, juntamente com o Instituto Jones, que também teve uma crise. Os especialistas estão dizendo que os criminosos ficaram mais audaciosos, partiram para cima da polícia. E a gente viu confrontos, inclusive, que vitimaram policiais, ou feriram ou mataram nossos policiais. Quando que o Estado tomou e se tomou essa posição, né, de responder à altura a esses criminosos? E se isso influenciou nos números, né? Influenciou sim, porque a hora que você implanta o programa Estado Presente em 2011, onde eu me reúno com as forças de segurança, com as instituições todas, todo mês, analisando os dados daquele mês que passou,
discutindo o futuro dos dados que a gente precisa. Então, tudo isso vai permitindo que a gente possa acompanhar, o governador acompanhando diretamente, então tem um líder político acompanhando, cobrando no dia a dia os resultados, apoiando, fazendo investimento, agradecendo às forças de segurança pelos resultados alcançados. A gente trabalha sempre protegendo a vida de todo mundo, mas a gente não se amedronta com os grupos criminosos. Nossas forças de segurança hoje têm as melhores armas que alguém poderia ter no mundo, então nós não temos grupos criminosos que têm a arma mais potente do que as nossas. A gente vê os criminosos sempre com metralhadora, com rifles, com pistola, mas nós enfrentamos, de um nível superior, até porque nós temos treinamento, e nós não vamos dar moleza para bandido aqui no estado do Espírito Santo. Vamos respeitar todas as famílias, mas moleza para bandido, não. Então, assim, a gente tem aqui uma formação cidadã dos nossos policiais, que sempre é proteger a vida de quem quer que seja, mas, ao mesmo tempo, a gente reagir à altura se a polícia for enfrentada. Então, isso tem dado certo. Nós estamos conseguindo, então, encurralar os grupos criminosos. Isso é parte da ação de inteligência que a gente tem, dos resultados que a gente vai encontrando, da ocupação dos territórios pelas nossas polícias e da sociedade, as igrejas, as famílias, que dão uma grande contribuição, porque a gente não conseguiria fazer um trabalho com resultado se não tivesse uma participação efetiva da sociedade e das famílias capixabas. E quando a gente fala nessa tecnologia, que inclusive tem aqui e veio de outros locais do mundo e também é influência para outros estados, o que a população pode saber na prática, em balística? Os policiais estão com que tipo de tecnologia, as câmeras? Explica para a população, por gentileza. Estamos com todas as tecnologias disponíveis para a Força de Segurança hoje, seja através do cerco inteligente, que faz leitura de placa, características de carro. Nós temos 1.500 câmeras no estado todo, seja com relação à biometria digital, em que a gente tem hoje a identificação das pessoas de forma digital, e a gente tem quem entra no sistema prisional, por exemplo, a biometria digital, mas também temos a biometria facial. A gente hoje prende muita gente procurado pela polícia, com decisão já de justiça, porque nós temos câmeras que fazem a leitura facial, então a gente consegue identificar isso. A gente usa inteligência artificial, então essas pessoas, quando passam numa câmera dessa, alerta o nosso sistema, e a polícia vai lá e faz a prisão dessa pessoa. Então, todo esse cerco que a gente faz de tecnologia, fora aquilo que é usado pela polícia científica para poder identificar a arma usada num crime, através de uma bala recolhida, de um projetil recolhido lá no local do crime, você sabe de qual arma saiu essa munição, essa bala. A gente tem os investimentos da Polícia Civil, de análise de dados de celular, de sugar dados de celular. A gente tem tecnologia hoje que permite a gente usar o chamado chupa-cabra, que a gente pega informação que estão muito ocultas no celular das pessoas que são presas. Então, tudo isso ajuda a gente. A gente consegue, através do sistema de telefone, identificar onde está o criminoso, se ele estiver com o celular. Então, tudo isso que a gente usa está encurralando e a gente está permitindo que a gente possa ir reduzindo a criminalidade no estado. E com toda essa tecnologia, governador, a gente tem acompanhado prisões qualificadas e as prisões também de crimes menores, digamos assim. Só que a população às vezes questiona até mesmo o sistema prisional, em relação aqui no estado mesmo, como que está o sistema prisional para receber essas pessoas, esses criminosos? Nós temos um sistema prisional organizado, estável. Nós temos mais preso do que vaga. Isso já é público, essa informação. Naturalmente, a gente tem que prestar essa informação. Nós estamos investindo em mais vagas e estamos investindo também para que o preso possa trabalhar, possa estudar, porque tudo isso também vai ajudando a ele a achar um novo caminho. Nós estamos também com um trabalho forte com a polícia, com o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, para que a gente possa avaliar efetivamente quem está privado da liberdade, que precisa ficar privado da liberdade. Mas hoje o nosso sistema prisional é um sistema prisional estável.
Perfeito. E para a gente caminhar, né, para concluir, mas explicar à população, a gente fala muito em estado presente. A gente começou nossa entrevista falando em estado presente, mas às vezes, na prática, como que a comunidade pode ver o estado presente? É polícia? É qualificação de emprego? É estudo? Explica para a gente o que seria o estado presente. O estado presente é um programa de enfrentamento ao crime, né? E a gente faz isso com polícia e fazemos isso com programas sociais. Então, a gente tem muitos investimentos do governo do estado, como, por exemplo, Qualificar. Qualificar, de 2019 para cá, já entregou 853 mil diplomas de gente que fez o Qualificar. E a gente tem um programa de estágio, que também está em sintonia com as áreas mais vulneráveis. O programa Estado Presente, ela identificou diversas áreas mais vulneráveis, onde você tem mais necessidade de programa social. A gente faz muito investimento social nessas áreas, seja através de campo bom de bola, que é a área de esporte, seja através da presença da Orquestra Sinfônica do Estado do Espírito Santo, seja através de um programa como na área de saúde, unidade de saúde, um centro regional, um centro de referência da assistência social, um CRAS. Então, tudo isso, uma escola de tempo integral, nossas escolas de tempo integral estão voltadas para as áreas mais vulneráveis, para a gente poder ofertar para as famílias um ambiente adequado para os jovens. Então, o programa Estado Presente é polícia, sim, mas é a estratégia policial, sim, a metodologia de acompanhamento de crime, sim, mas é um programa também que está muito voltado para as áreas sociais. O CRJ, nós somos 14 CRJs, temos 2 CRJ em Vitória, 2 em Cariacica, 2 em Vila Velha, 2 na Serra, né? Então, o Centro de Referência da Juventude ajuda muito a gente a ofertar as informações para a juventude achar o caminho das oportunidades. Enquanto o Estado presente trabalhou e trabalha nas comunidades, como que o Estado pensou e está pensando em colocar a polícia na rua? Muito foi questionado, né? Muita gente, é muito crime para poucos policiais. Como que isso foi planejado durante o governo? A gente tem contratado policiais. Quando eu cheguei no governo de volta em 2019, de fato, a polícia estava lá embaixo, né? Desmotivada, sem policiais, da Polícia Civil, da Polícia Militar. Nós fizemos concurso, estamos fazendo concurso ainda para a Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Científica, para a Polícia Civil. Agora mesmo vão ter 1.000 vagas para o oficial investigador de polícia, que é o famoso OIP agora, pela nova legislação da polícia, pela Lei Geral da Polícia Civil. Então, a gente está contratando e investindo em tecnologia. A tecnologia ajuda a gente a controlar mais o ambiente sem tantos policiais, porque também nós não podemos ter um policial para cada cidadão. Então, o Estado não suporta isso. Então, usar vídeo monitoramento, inteligência artificial, né, usar tudo aquilo que a gente está usando de suporte tecnológico, isso ajuda a gente a controlar mais o ambiente, tendo a mesma quantidade de policiais. Tá aí, George Bitt está comigo aqui nos estúdios, é a polícia trabalhando, todas as forças de segurança, né, unidas, e o governo de um lado também dando o apoio necessário, né, George? É importante essa redução, né? O número é relativamente ainda alto, mas a redução está mostrando efetiva. Com certeza.